vocês se vocês têm alguma dúvida, ou se vocês têm alguma questão que gostaria que discutisse, tá? Pode ser qualquer pessoa, tá, gente? Queria que vocês participassem, porque eu separei umas questões da apostila, essa apostila que eu disponibilizei no grupo, tá? Essa apostila, fora a apostila 4, que é a física moderna, eu ainda vou finalizar ela, tá? Mas a apostila de 1 a 3, ela está dividida em 4 apostilas. A apostila de 1 a 3 estão muito boas, tá? Estão muito boas. Agora, o nível bem avançado, tá? Então, é para quem quer estudar mais. Então, eu estava reservando esse horário hoje para a gente discutir mais, tá? E eu queria saber, porque ontem a gente resolveu essa questão daqui, tá? Essa outra questão, temos essas duas questões aqui, aí temos mais essa questão aqui, que a gente resolveu. Eu queria saber se vocês tiveram dúvidas em alguma questão dessa, você quer que a gente explique melhor a questão, esse tipo de coisa, tá? Eu queria que vocês participassem hoje, porque eu vou colocar questões mais, assim, mais elaboradas, vamos dizer assim, sabe? Aí eu queria saber de vocês, gente. Não tem ninguém, não? Eu quero porque as questões hoje não vão ser muito simples, não, tá? Eu botei as questões com nível mais avançado, mas é uma questão que são questões que você vai encontrar, assim, se você for seguir na cadeira acadêmica, certo? Então, eu não vou me restringir apenas ao livro, não. E também é o seguinte, eu estava disposto a tirar dúvidas, porque vocês têm que entregar o trabalho na segunda-feira, né? Beleza? Então, posso passar para frente? Deixa eu ver aqui. Então, tudo bem, gente. Vamos lá. Vamos discutir algumas questões aqui. Vamos lá. As questões que a gente vai discutir é tudo questão de vestibular, tá? Então, ele disse que questões que você vai encontrar em provas de vestibulares normais, tá? Então, ele diz, na figura abaixo, o que você tem a carga Q, aqui, ó, você tem a carga Q, né? E a carga, e uma carguinha aqui, pequena, de 1,5 microcoulombs, e essa carga que está gerando campo, na realidade a gente vai chamar essa carga que é maior, né? Está gerando campo, essa carga é de 20 microcoulombs. Enquanto que essa carguinha aqui é de 1,5 microcoulombs. Certo? São cargas pontiformes, ou seja, que as dimensões não vão influenciar. Ele deu que o K está no vácuo, ou seja, K é 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado por coulomb quadrado. Ele pergunta o trabalho realizado pela força elétrica para levar a carga do ponto A para o ponto B em primeiro lugar, é o seguinte, você tem que ver quem é que tem o maior potencial, tá? Porque se essa carga aqui é positiva e ela está passando no maior potencial, esse cara, o ponto A, tem o maior potencial porque ele está mais próximo de Q, tá certo? Está com 10 centímetros.
Enquanto que ele está passando do potencial de A para o potencial de B, que tem 30 centímetros. Então, se você está passando do maior potencial para o menor potencial, o trabalho é realizado pela força elétrica, portanto, é um trabalho positivo, um trabalho motor. É exatamente igual ao trabalho de uma queda do maior potencial, tá? Ponto A, gravitacional, para o menor potencial B. Por que B tem um potencial menor? Porque eu sei que ele tem um potencial menor? Porque ele está distante. Como é que você calcula o potencial? A maneira que você calcular o potencial de A, vai ser o K, Q sobre D distância de A, né? Tá lembrado que no final da aula de ontem eu coloquei que essa fórmula aqui a gente não tinha como deduzir ela, porque se você está gerando campo a partir de uma carga, esse campo não é uniforme. Se esse campo não é uniforme, a força não é uniforme. Então, se a força não é uniforme, o trabalho, que é força vezes o deslocamento, não é uniforme. Ou seja, eu não posso pegar e colocar E vezes Q, que vai ser a força, vezes o deslocamento. Eu não posso simplesmente colocar assim. E a diferença de potencial é o trabalho sobre a carga, o que ficaria apenas E vezes D. Né? Ora, mas quem é E? É igual a força sobre a carga. Ora, mas quem é a força? Força é K, Q, Qzinho, sobre D ao quadrado. Se eu dividir pela carga, eu vou ter que... O meu campo vai ser... Desculpa. O meu campo vai ser o quê? Esse Q corta com esse Q aqui, vai ficar K, Q sobre D ao quadrado. Ora, esse campo, como não é uniforme, varia com a distância, né? Mas aí quando você pega e multiplica pela distância, como é que você fica? V vai ficar igual a é isso aqui, né? Então vai ficar K, Q sobre D ao quadrado vezes D. Então, cortando aqui, você vai ter K, Q sobre D, tá? Então, essa é a maneira de você saber o potencial elétrico, né? Potencial elétrico dado em volts. Só que existe um erro conceitual aqui. Qual é o erro? Porque essa força não é constante, esse campo não é constante e tal. Então, como é que você diz que o potencial vai ser exatamente igual a esse aqui? Aí eu falei na aula passada que precisava de uma matemática mais avançada, só que dá igualzinho, tá? Quando a gente aplica a maneira de calcular, a gente encontra exatamente igual. Pronto. Então aqui é o potencial, tá? Quando você encontra o potencial, para você encontrar o potencial é E vezes D, tá? Ou seja, esse E vezes D. Quando você multiplica por Q, você tem o trabalho. Ele pergunta qual é o trabalho, né? Trabalho. O trabalho vai ser K, Q, aliás, vezes E vezes D. Ora, mas E vezes D é o potencial, tá certo? Só que aqui você tem uma diferença de potencial. Então, vamos lá. Qual é o potencial em A? O potencial em A vai ser, substituindo os valores, você vai ter 9 vezes 10 a nona, vezes Q, que é 20 microcoulombs, 20 vezes 10 a menos 6, sobre a distância A, que é 10 centímetros, ou seja, vai ser 0,1. Acabou, não é ao quadrado não, tá, gente? Não é ao quadrado não. Aqui você já calculou o potencial em A, então como é que fica o potencial em A? O potencial em A vai ficar igual a quê? Bem, aqui vamos fazer o cálculo, vai ser 9
vezes 20. Aqui embaixo é a mesma coisa de 10 elevado a menos 1, passando para cima dá 10 elevado a primeira, né? 20 vezes 9 vai dar 180, né? Então é 180 vezes 10 a nona com 10 a menos 6 dá 10 a terceira. Com 0,1 embaixo, que é 10 a menos 1, vai dar 10 a 1 em cima. Então 10 a terceira com 10 a 1 vai dar 10 a quarta. Então você tem aqui 10 a quarta volts. Lembre-se que essa voltagem é alta, tá? Vai dar 180 vezes 10 a quarta volts, mas a voltagem normalmente dá alta mesmo. Então a gente calculou a voltagem aqui no ponto A, tá? Então a gente calculou o potencial no ponto A. O potencial no ponto A, agora se você quiser botar em notação científica, talvez fique melhor, você coloca dessa forma aqui. 1,8 vezes 10 a segunda vezes 10 a quarta volts. Ou seja, vai dar 1,8 vezes 10 a sexta volts. Então, o potencial aqui no ponto A é 1,8 vezes 10 a sexta volts. Tá? Gente, se não estiver entendendo alguma coisa, fala para a aula, tá, gente? Não deixa eu prosseguir não, beleza? Agora vamos calcular o potencial em B. Tá? Calcular o potencial em B. Porque o trabalho vai ser a carga vezes a diferença de potencial. Tá? Lembre-se que o potencial é dado pelo trabalho sobre a carga. Então, o trabalho é igual a carga vezes o potencial. Quando você tem a diferença de potencial, você tem o trabalho realizado de um ponto até o outro. Aí basta você analisar se vai ser positivo ou vai ser negativo. Como você está passando do maior potencial para o menor potencial e a carga é positiva, vai ser um trabalho positivo, tá? Então, como é que vai ser VB? VB vai ser K, Q, sobre DB. Então, vai ser 9 vezes 10 a nona, vezes que é 20 vezes 10 a menos 6, sobre dB, que é 0,3. 0,3. Aqui eu acho melhor pegar e fazer da seguinte forma. Boto 9 vezes 10 a nona, vezes 20 vezes 10 a menos 6, sobre 3 vezes 10 a menos 1. Por quê? Porque aqui eu simplifico. 3 com 9 aqui dá 3 em cima, né? E 3 vezes 2 dá 6, né? Então dá 60 aqui, né? Então dá 60 vezes quanto? 10 a nona com 10 a menos 6 dá 10 a terceira. 10 a menos 1 embaixo, passando para cima, dá 10 a quarta. 10 a quarta volts. 10 a quarta volts, veja só, aqui eu botei como 10 a sexta, tá? 10 a sexta. Para eu poder somar ou subtrair as duas voltagens, é interessante que essa potência fique também como 10 a sexta. E como é que eu posso colocar ela como 10 a sexta? Eu posso fazer o seguinte, nesse 60 eu posso botar como 0,6 vezes 10 a segunda. 0,6 vezes 10 a segunda vai dar 60, né? Então, eu transformei isso aqui nisso aqui, então não alterei nada. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que fique alguma coisa vezes 10 a sexta para eu poder somar, né? Ou subtrair, no caso. Então, 0,6 vezes 10 a sexta volts. Então, a diferença de potencial vai ser VA menos VB. VA menos VB, que vai dar o quê? Vai dar 1,8 vezes 10 a sexta, menos 0,6 vezes 10 a sexta. O que vai dar 1,2
vezes 10 a sexta volts. Então, você tem a diferença de potencial. E para você calcular o trabalho, basta multiplicar agora pela carga, né? Então, o trabalho vai ser a carga vezes a diferença de potencial, tá? Tá lembrado que a gente pegou somente o potencial em A quando a gente dividiu pela massa. Potencial gravitacional foi... Eu tenho energia potencial gravitacional, energia potencial é mgh, né? mgh. mgh. Desculpa, gente, é porque aqui é mgh. Quando eu divido por m, aí eu só tenho o potencial, que é gh. Certo? Então, na hora que eu multiplico, aí, por exemplo, eu tenho uma diferença de potencial aqui, delta H, eu tenho a diferença de potencial gravitacional. Então, eu tenho G delta H, tá certo? Então, eu tenho o campo vezes a variação da altura. Na hora que eu multiplico por M, tá? Aí eu tenho o trabalho, a energia potencial, M vezes G vezes delta H, tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho a variação do potencial, que é isso aqui. Aqui, quando eu multiplico pela carga, eu tenho o trabalho. Então, vai ficar como? A carga quanto é? 1,5 vezes 10 a menos 6, vezes 1,2 vezes 10 a sexta. 10 a sexta com 10 a menos 6 dá 10 a 0, que é 1, né? E aqui fica 1,5 vezes 1,2, que vai dar quanto? Vai dar 1,5 mais... vai dar 1,8, né? Deixa eu fazer aqui na calculadora só para 1,5 vezes 1,2, 1,8. É. Eu aumentei 20%, 1,8. Então, o trabalho vai ser de 1,8 joules, medido em joules, tá? Então, eu vou tirar um print aqui e eu vou querer ver se vocês estão seguindo a aula, tá? Aí eu vou dar uma checada agora e depois eu vou fazer a chamada. Então, eu gostaria de saber se vocês entenderam. Eu vou dar uma revisada na questão antes de perguntar para vocês, tá? O cara colocou uma carga de 20 microcoulombs, tá? Essa carga é a carga geradora do campo elétrico, tá certo? Essa carga é a carga geradora do campo elétrico. Tá? Por isso que o Qzão está maior. E botou uma carga pequenininha no ponto A. Porque esse ponto A tem um potencial elétrico, o ponto B também tem um potencial elétrico. Como é que você calcula o potencial elétrico no ponto A? Deixa eu botar outra cor. Como é que você calcula o potencial elétrico no ponto A? Você calcula como KQ sobre DA, que foi aquela fórmula que eu disse que eu não podia deduzir ela. Aí teve que aceitar mesmo, tá? Bem, K vezes é um valor conhecido, Q foi um valor dado, e a distância, 10 centímetros, é 0,1. Então, com isso, você calcula o potencial em A. Você também calcula o potencial em B da mesma forma. Tá? KQ sobre dB. Você calcula o potencial em B. Ora, se você sabe o potencial em A, sabe o potencial em B, você sabe a diferença de potencial de A com B. Então, você faz essa diferença de potencial. Você achou a diferença de potencial. Quando você multiplica pela carga, você acha o trabalho. Agora, esse trabalho vai ser positivo ou vai ser negativo? Esse trabalho, como a carga é positiva e está passando do maior potencial para o menor potencial, porque esse cara está mais perto da carga positiva, essa carga também é positiva, então, como essa carga, esse ponto A está mais próximo da carga Q do que o ponto B, o potencial em A é maior do que o potencial em B. E a gente realmente viu, né? Aqui é 1,8 vezes 10 a sexta,
e aqui ficou 0,6 vezes 10 a sexta. Tá? Então, você sabe a diferença de potencial. Muito bem. Isso é o potencial elétrico, voltagem. Quando você multiplica pela carga, você tem um trabalho. E, no caso, o trabalho é positivo. Por quê? Porque é uma carga positiva passando naturalmente, toda carga positiva passa naturalmente do maior potencial para o menor potencial. Por quê? Porque ela é repelida, já que essa carga que é positiva, ela é repelida pela carga positiva, né? Então, ela naturalmente, se você tiver essa carga aqui que está gerando campo, ela está presa, então você a outra carga vai andar naturalmente, fugindo do maior potencial para o menor potencial, assim como um corpo cai do maior potencial para o menor potencial. Portanto, o trabalho é realizado pela força elétrica, o trabalho é positivo, tá? Já que a carga positiva cai do maior potencial para o menor potencial. Então, eu gostaria de. Eu vou dar outro print aqui, botar lá no grupo, tá? Eu estou resolvendo mais questões agora do vestibular, tá, gente? Mas eu queria saber se vocês estão acompanhando. Então, agora eu quero fazer, antes de fazer a chamada, gostaria de fazer a enquete com vocês, se vocês entenderam essa questão, ou mais ou menos. Aí eu gostaria de pergunta específica ou não entenderam. Sim, mais ou menos ou não. Valeu, gente. Valeu. Já deu para ter uma ideia. Temos uma pessoa só com mais ou menos. O Lucas Eduardo. Lucas, abre o microfone aí, Lucas, e fala para mim. Você tem um. Põe na. Vou, vou lá na tela, por favor. Onde estão os cálculos? Foi Tá aqui. na. Cadê? Nesse 60 vezes 10 elevado ao quarto. A vez é o seguinte. Para eu somar uma coisa, eu tenho que somar banana com banana, abacaxi com abacaxi, esse tipo de coisa, certo? Então, o que acontece? Aqui eu fiz um artifício matemático. Por quê? Porque aqui eu estou com 1,8 vezes 10 a sexta, tá? Olha só, eu estou com 1,8 vezes 10 a sexta. Tá? 1,8 vezes 10 a sexta. Pela notação científica, aqui seria eu colocar 6 vezes 10, ficaria 6 vezes 10 a quinta, né? Mas eu teria uma coisa vezes 10 a sexta, que eu teria que subtrair de uma coisa vezes 10 a quinta, certo? Então, o que eu fiz? Em vez de botar 60 como 6 vezes 10, eu queria que ficasse alguma coisa vezes 10 a segunda, porque 10 a segunda com 10 a quarta dá 10 a sexta. Aí eu posso subtrair, eu somar, porque está todas as duas na mesma potência, entendeu? De 10. Então, o artifício que eu utilizei aqui foi o seguinte: em vez de colocar 6 vezes 10, eu botei 0,6 vezes 10 a segunda. 0,6 vezes 10 a segunda, 10 a segunda é 100, né? 0,6 vezes 10 a segunda, que é 100, é 60. Então, eu troquei 60 por 0,6 vezes 10 a segunda. O que é que eu ganhei com isso? Eu deixei o 0,6 vezes 10 a sexta. Então, a potência ficou 10 a sexta. E aqui também está a potência 10 a sexta. Aí eu posso subtrair, porque uma coisa vezes 10 a sexta e outra coisa vezes 10 a sexta, eu posso pegar 1,8 e subtrair de 0,6, que vai dar, no caso, 1,2. Entendeu? 1,8 menos 0,6. Só foi para facilitar essa conta, entendeu? Porque aqui não está em notação científica. O correto aqui em notação científica era eu colocar 6 vezes 10 a quinta, tá certo?
Mas 6 vezes 10 à quinta é a mesma coisa de 0,6 vezes 10 à sexta. E eu precisei colocar vezes... Deixa eu colocar outra cor aqui. Eu precisei colocar vezes 10 à sexta apenas para fazer a conta, entendeu? Ficar tudo vezes 10 à sexta, eu posso fazer a conta, entendeu? Caso contrário, eu não poderia fazer a conta, tá? Deu para entender? Deu. Obrigado. Então, valeu, gente. Então, vamos passar para o próximo, tá? Eu estou me assustando porque vocês estão entendendo. Isso aí é ótimo, né? É ótimo, né? Vamos ver, vamos fazer outra questão agora, tá? Essa é da Unirio, tá certo? E se Deus quiser, a gente vai aumentando o nível, tá? À medida que vocês vão aceitando, a gente vai aumentando o nível. E na prova, quando a gente for fazer uma prova, a prova vai ser assim, muito tranquila, tá? Porque eu costumo fazer a prova com 20 questões. Eu faço uma prova com 10 questões básicas e faço a prova com 10 questões bem legais, bem interessantes. E você resolve quantas questões quiser. Você escolhe 10 questões dentro das 20, entendeu? Então você não se preocupa com nota. Você se preocupa mais em a prova faz parte de um treinamento, de um estudo, tá? Normalmente eu faço assim, e dá um trabalho danado, porque muita gente faz aquela prova automática, que você só faz riscar o gabarito, etc e tal. E essa prova dá muito mais trabalho para mim, tá? E quem puder fazer no próprio colégio, eu aconselho que faça no próprio colégio, porque aí você vai fazer os cálculos na mão e tal, esse tipo de coisa, tá? Mas depois a gente conversa sobre prova. Vamos lá. Da Unirio, 2, no esquema ao lado, apresenta-se as superfícies equipotenciais. Gente, eu não falei para vocês superfícies equipotenciais, mas pensa comigo, pessoal, vamos supor que você tem uma carga positiva aqui, tá certo? Você tem uma carga positiva aqui, tá? Essa carga positiva está gerando um campo elétrico aqui, fugindo e tal. Isso daqui vocês já sabem, né? O campo elétrico fugindo e tal. Pá. Por quê? Pela convenção, né? O campo elétrico está saindo, tá certo? Muito bem. Agora, o potencial elétrico é dado por K que sobre a distância D, não é isso? Olha, então veja o seguinte: para todo mundo que está na mesma distância, todo mundo tem o mesmo potencial. Veja só, circulando essa carga aqui, vamos pegar um cara radialmente que tem a mesma distância D, porque o K é o mesmo. O Q eu não estou mexendo. Então, todo mundo que está a uma certa distância D, está todo mundo com esse mesmo potencial. Vamos botar B1, está com potencial V1. Se todo mundo que está com a distância, aí eu boto um círculo, né? Porque um círculo tem um raio igual, né? Todo mundo aí é o que a gente chama de superfície equipotencial. Nessa superfície V2, está na distância D2. Então, todo mundo que estiver na distância D2, todo mundo que estiver nessa circunferência, está no mesmo potencial, tá? Porque o potencial só depende da distância. Se todo mundo que está nesse radial está na mesma distância da carga Q. Então, todo mundo que está circulando aqui está na mesma distância. Então, foi isso que ele colocou aqui. Ó. Ele colocou vários círculos concêntricos, né? Então, ele colocou um com 120 volts, ele colocou um com 90 volts, ele colocou outro com 20 volts. Tá? Ou seja, o A está no potencial de 20 volts. O B está no potencial de 90 volts. Certo? O C está no potencial de 120 volts. E o D também, né? O D também, porque o D está na mesma circunferência, tá? Então, tanto o D quanto o C está no mesmo potencial. Aí, se eu perguntar, qual é a diferença? Deixa eu ver se ele pergunta. Não, não pergunta, não. Se eu perguntar, qual é a diferença entre D e C? Nenhum, zero. Estão no mesmo potencial de 120 volts, tá? Então, apresenta superfícies equipotenciais e as linhas de força do campo
de uma carga elétrica Q fixa. Considere que o meio é o vácuo, 9 vezes 10 a nona. E determine o valor de Q. Como é que a gente vai determinar o valor de Q? O que é que a gente sabe? A gente sabe que V é igual a KQ sobre D. Né? A gente sabe isso, não é isso? Então vamos pegar um valor conhecido aqui. Ó. Aqui ele deu um raio, de 0,5 metros, que é onde está o B. E a gente sabe que B é 90 volts. Então a gente sabe que B é 90 volts, e sabe a distância, e sabe que K, e só falta calcular Q, né? Eu vou colocar daqui para lá só para facilitar, porque a gente costuma calcular da esquerda para a direita, né? Então, vê só, nessa distância de 0,5 metros, eu sei que está com 90 volts. Então, eu sei que isso aqui vai ser 90, desse lado. O K vai ser 9 vezes 10 a nona, né? Beleza. O Q é o que eu quero calcular. E o D é 0,5. Gente, cuidado com esse D aqui, porque você tem a tendência de botar D ao quadrado. Se você botar D ao quadrado, vira campo, tá? Vira campo e não potencial elétrico. Lembre-se que o campo, vê só, o potencial elétrico é o campo vezes o D. Vezes o D, né? Então, se você botar o quadrado aqui, você está pegando o quê? Está pegando o campo, tá? Quando você multiplica por D, é que cancela, aí fica somente o D sem ser ao quadrado embaixo, tá? E por isso que o campo é dado como V sobre D, se você quiser, e é dado por volt por metro, que é outra unidade diferente de Newton por Coulomb, que foi o que a gente viu anteriormente, que é o campo também é dado pela força sobre a carga, que é dado em Newton por Coulomb. Então você tem duas unidades. E ainda está a tarefa para vocês, que eu passei para vocês, vai valer um ponto e tal, para quem entregar primeiro, tá? Manda pelo Classroom mesmo. Como é que você passa de Newton por Coulomb? São duas unidades equivalentes, né? Para volt por metro, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa conta aqui. Primeiro, 9 eu posso simplificar por 90, que dá 10, né? 9 por 90, que dá 10, concorda? Dividir esse lado por 9, dividir esse lado por 9, deu 10. E 0,5 vezes 10 dá 5, né? Então eu tenho 10 a nona vezes a carga é igual a 5. Então a carga vai ficar igual a 5 dividido por 10 a nona, tá? Que é 5 vezes 10 a menos 9 coulombs. Tá? Então, resposta da letra A, a resposta da letra A. A letra A vai ser 9, 5 vezes 10 a menos 9 coulombs. Vamos lá, vamos para a letra B agora. O valor do campo elétrico em B. Ora, você tem a distância, aí está o negócio. O campo elétrico é o V dividido por D, né? Então vai ficar sobre D ao quadrado, concorda? Porque, vê só, o E é igual a V dividido por D. Ora, mas quem é V? É KQ dividido por D, isso tudo dividido por D. Então, o D está no denominador e aqui está no denominador. Ou seja, a maneira de você calcular o campo vai ser KQ sobre D ao quadrado. Talvez tenha uma maneira mais fácil de calcular. Eu estou calculando dessa forma, daqui a pouco eu vou calcular de outra forma também. Acho que dá para calcular de outra forma. Mas deixa eu finalizar dessa forma, depois a gente faz de outra forma. Aqui fica 9 vezes 10 a nona, vezes a carga que eu já calculei, que é 5 vezes 10 a menos 9, 5 vezes 10 a menos 9, certo? Sobre a distância ao quadrado, a distância 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado é 5 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, né?
Então, aqui vai ficar quanto? Vai ficar 5 vezes 10 menos 1 ao quadrado, vai ficar 25 aqui. Vamos lá. Eu vou 10 a nona com 10 a menos 9, tchau. Eu vou ficar 9 vezes 5 sobre 25 e vezes 10 a menos 2 embaixo. Esse daqui vai ficar 25 com 5 vai dar 5 embaixo. Então, 9 dividido por 5 dá 1,8. Então, esse daqui vai ficar 1,8 vezes 10 a segunda Newton por Coulomb ou volt por metro, né? Nesse caso, eu vou botar volt por metro, tá, gente? Porque a gente está calculando por potencial, então, volt por metro. Teria outra maneira, né, de calcular. Qual seria a maneira de calcular mais fácil? Seria usando isso aqui, né? Porque eu não sei o potencial eu calculei, o potencial não. Aliás, o potencial foi dado, né? 90 volts, né? O potencial em B foi dado, 90 volts, não foi? 90 volts. Então basta eu pegar 90 volts e dividir pela distância, que é 0,5. Então, ó, se eu pegar os 90 volts, usando isso aqui, ó, eu falei que tinha uma maneira mais fácil. Se eu pegar os 90 volts e dividir pela distância, que é 0,5, 0,5 é meio, né? Você dividir uma coisa por meio é dobrar ela, né? Dá 180. 180 volt por metro ou newton por coulomb, mas a gente está usando volt por metro. 180 é a mesma coisa de 1,8 vezes 10 a segunda, concorda? É a mesma coisa, né? Então, duas formas de você resolver aí, uma bem mais fácil, tá? Eu senti que tinha uma bem mais fácil. Uma bem mais fácil, tá? Mas não invalida a outra, tá? Então, vou tirar um print screen aqui e vou passar lá no grupo, deixar lá no grupo, tá? E, e ainda vou perguntar para vocês se vocês entenderam, tá? Vou dar uma revisão rápida. Ah, não, ainda faltou a letra C, desculpa, gente. Letra C. Vamos ver se a gente consegue resolver de uma maneira mais fácil possível, porque você viu como é fácil você utilizar por aqui, né? Eu fiz besteira, entre aspas, de calcular por aqui, mas só que a gente chegou no mesmo resultado, né? A gente chegou no mesmo resultado, né? Eu calculei o E por aqui, mas era muito mais fácil pegar a voltagem e dividir pela distância, que ia dar o E, volt por metro, que é a unidade de campo também, tá? Então, letra C. Letra C, você tem o trabalho realizado pela força elétrica para pegar uma carga. Agora, veja só. A carga é negativa, tá? De A para C. O A é 20 volts. Acompanha comigo, gente. O A é 20 volts, tá? O A é 20 volts e C é 120 volts, tá? O A é 20 volts e C é 120 volts. Ora, para você passar de um potencial menor para o potencial maior, se a carga fosse positiva, o trabalho seria negativo, né? Porque é você pegar do potencial menor e passar para um potencial maior. Então, se a carga fosse positiva, o trabalho seria negativo, né? Porque se a carga fosse positiva, a tendência dela era se afastar do potencial maior, né? Aí eu pego a carga positiva, passo do potencial menor para o potencial maior, eu estou forçando ela contra o campo. Aí, obviamente, o trabalho seria negativo, trabalho elétrico, né? Só que a carga é negativa. A carga é negativa, que ele colocou aqui, negativa. Deixa eu voltar aqui. Ele colocou a carga negativa, tá? Ora, se a carga é negativa, então, naturalmente, a carga negativa vai passar do menor potencial para o maior potencial, não é isso? Se você bota uma carga negativa aqui, uma carga negativa, tá?
que vai acontecer com a força? A força vai ser contra o campo, concorda? Se a força vai ser contra o campo, então a força vai estar na direção e sentido contra o campo. Então o trabalho vai ser um trabalho positivo, entendeu? Se a carga fosse positiva, você estava elevando o potencial dela, então não tinha sentido, o trabalho era negativo. Mas como a carga é negativa, naturalmente ela vai para o potencial maior, porque ela é a carga negativa, então ela vai se aproximar da carga positiva, já que Q é uma carga positiva, tá? Por isso que os potenciais próximos de Q são grandes e os potenciais afastados de Q são menores, tá? Então, basta você multiplicar Q, agora eu não quero nem saber o que falou de Q, vezes ΔV. Pronto, só isso. Isso daqui dá o trabalho, tá? Esse é o trabalho. Então, quem é Q? Q é 2 vezes 10 a menos 10. 2 vezes 10 a menos 10. Tá? E quem é ΔV? Olha, de 20 para 120, você variou 100, né? Não preciso fazer o cálculo, não, né? Não preciso fazer 120 menos 20, né, gente? A diferença de potencial aqui é de 100 volts, né? De 20 para 120, a diferença é de 100 volts. Se você multiplica por 100, então você vai ter o quê? Aqui é 10 a menos 10, vezes 10 a segunda, vai dar 10 a menos 8. Então, 2 vezes 10 a menos 8. E o trabalho é dado em joules. Tá? Então, vou dar um repeteco geral aqui. Uma coisa que eu não falei na aula, mas agora a gente aproveitou para falar. Existem regiões que a gente chama equipotenciais, ou seja, todo mundo que está à mesma distância da carga que está gerando o campo e, obviamente, está gerando os potenciais elétricos, os que estiverem na mesma distância, esse círculo aqui está no mesmo potencial elétrico, porque a distância é igual, tá? Porque só depende da distância. Então, você tem vários círculos concêntricos que são superfícies equipotenciais. E ele colocou aqui uma com 120 volts, uma com 90 volts, uma com 20 volts, tá certo? Só que só uma ele botou a distância. Foi o do potencial de B de 90 volts. Ele botou 0,5 metros. Ora, se você tem a distância, você tem a voltagem e você tem K, você consegue calcular Q. E é o que ele perguntou, qual o valor de Q? Então a gente substituiu K por K, distância pela distância, voltagem, a gente pegou aqui, ó, 90 volts, tá? Fez as contas e achou Q igual a, sei lá, aqui, Q igual a 5 vezes 10 a menos 9, tá? Esse negócio de potência de 10 tem que começar a treinar para, né? Eu passei o 10 a menos 10 a nona para cá dividindo, e ele pode subir o expoente negativo dizendo que ele está embaixo. Então fica 5 vezes 10 a menos 9. Então com isso a gente resolveu a letra A. Segundo, a letra B, ele perguntou o campo elétrico, o valor do campo elétrico em B. Aí eu caí na besteira de calcular aqui, dessa forma. O que dá muito mais trabalho, porque eu peguei o valor de K, multipliquei pelo valor de Q e dividi pela distância quadrada. Tudo bem, achei 1,8 vezes 10 a segunda, volt por metro. Teria uma maneira muito mais fácil? Tem, porque o campo é o potencial que eu sei qual é, que no caso é 90 aqui, né? Se eu botar outra cor. No caso aqui é 90, né? Está na radial do 90, então eu sei o 90, e sei a distância, 0,5, né? Então, pô, é só dividir 90 por meio, que vai dar 180. Então, muito mais fácil de calcular, concorda? Muito mais fácil de calcular vindo por aqui, tá? Mas não invalida outra maneira de calcular, tá? Os dois têm que chegar no mesmo resultado, beleza? E, finalmente, ele perguntou qual é o trabalho realizado pela força elétrica. Aí você tem que saber se ela é positiva ou negativa.
Como a carga que ele colocou é negativa, essa carga que ele colocou é negativa, e essa carga está passando do menor potencial para o maior potencial, o trabalho realizado pela força elétrica é positiva, porque naturalmente a carga negativa vai do menor potencial para o maior potencial, se aproxima da carga positiva, tá? Então, naturalmente, então, o trabalho é positivo. Já que você já sabe o valor do trabalho positivo, pode esquecer o sinal da carga. Porque aqui seria negativo e esse daqui também, esse 100 seria negativo também. 20 menos 120, ficaria menos 100, menos com menos daria mais e tal. Essa questão algébrica aqui, quando envolve cargas, você não deve muito levar em consideração, você deve mais raciocinar mesmo, tá certo? Porque o problema de cargas elétricas terem valores positivos e negativos foi Benjamin Franklin que deu. A gente, às vezes, aproveita para fazer a multiplicação algébrica e tal, mas é melhor você entender que a carga negativa está passando do menor potencial para o maior, e isso é natural, tá? Portanto, o trabalho da força elétrica é positiva. E como é que você calcula? Basta você pegar Q e multiplicar pela variação do potencial elétrico, tá? E no caso aqui deu 2 vezes 10 oitavos, vou dar um outro print novamente. Eu mexi aqui no quadro. Vou dar outro print novamente. E agora eu vou E aí, perguntar para vocês. professor? Pois não. Ô, professor, eu consegui participar da sua aula não, viu? Mas vai estar ruim aqui, pô. Vou Tá, ter tem que me nada não. ausentar, viu? Tudo bem, bota lá a explicação que eu boto lá. A falta de justificação. Eu não vou entrar nesse assunto, não, porque a gente está terminando a aula. Mas tudo bem, não se preocupa não. Não se preocupa não. Escreve aí para mim, só Eu tô que no daqui a centro, pouco eu professor. vou fazer. Eu tô no centro. Não, você não tem como Eu tô no botar, centro. Aí tá escrever ruim, aqui. pô. Wi-Fi. Tá, beleza. Não, aqui, eu vou lhe mostrar que eu tô no centro. Não, não precisa mostrar não, eu acredito. Você está no centro, está vendo o céu. Esse céu é do centro. É, eu vou embora, professor. Tchau, tchau. Tchau, meu filho. Gente, esse sim foi da outra, foi dessa. Eu queria saber dessa agora, se vocês entenderam a solução dessa questão. Eu queria que você colocasse sim, mais ou menos, ou não. Tá? Não tenha vergonha de botar mais ou menos, tá? Se for o caso, beleza? Beleza, gente. Eu vou sugerir para vocês que façam as questões do livro, tá? Inclusive, eu vou postar o livro na apostila, no blog, né? Eu postei campo elétrico e agora eu vou postar potencial elétrico. Se vocês arrumarem questões interessantes, tá? Mande para mim, pode mandar no grupo mesmo. Eu estou deixando o grupo aberto. O pessoal agora está mais comportado. Eu estou deixando o grupo aberto. Posta a questão no grupo para a gente discutir, tá? Uma questão que você acha interessante, se você estiver estudando. Pode ser do próprio livro, não tem problema, tá bom? Olha, Eliane, você responde se você quiser, né? Eu vou passar 2 tarefas. Já passei uma atividade, que é para segunda-feira agora, impreterivelmente, né? Depois eu vou passar 2. Resolver 10 questões do capítulo 3 e 10 questões do capítulo 4. Com isso, a gente tem três ATs, que eu vou escolher 2 ATs, tá? Então não se preocupa muito com nota, não. Eu vou fazer uma prova com vocês e eu gostaria de fazer a prova online. Eu vou combinar com a coordenação para ser online a prova. Mas isso daqui vai ser daqui a 30 dias, porque eu vou dar 15 dias para vocês responderem as 10 questões. Nisso a gente vai resolvendo as questões, tá? E tirando dúvidas, tá certo? Aí eu gostaria que vocês participassem mais, ou seja, botassem no grupo, ou então botassem no próprio Classroom,
nos comentários, se eu mandasse pelo e-mail para mim, do Classroom oficial. Questão, tá? Para eu discutir questão, porque a gente já deu o assunto. O assunto que a gente tem que dar para a primeira unidade, que é eletrização, que foi lei de Coulomb, campo elétrico e potencial elétrico. A gente finalizou. Só que, aviso aos navegantes, não foi dado a lei de Gauss, tá? Que é a parte do fluxo elétrico, etc. e tal, dentro de uma superfície, etc. e tal, porque nem tem no livro, tá? Mas nessa apostila que eu dei para vocês tem, tá certo? Então, quem quiser estudar, cai no vestibular de proporções boas. Vou fechar a aula, tá, gente? Eu vou fechar em 20 segundos. Cai no vestibular, tá certo? Então, vestibulares bons, fluxo, lei de Gauss, tá? Que, inclusive, a lei de Gauss é a mesma coisa, assim, comparativamente, é de mesma importância da lei de Coulomb, tá certo? E eu não sei por que se dá a lei de Coulomb, não se dá a lei de Gauss, sabe por quê? Porque acha que é difícil e o aluno não vai entender. Aí tira do livro. O livro não tem, nem menciona, tá? Então, isso é um crime, tá certo? É um crime, porque cai no vestibular e vocês têm que saber, tá? A lei de Gauss. Mas só que eu não vou botar na prova, não, porque eu não sou doido, não. Ainda mais que o pessoal vai reclamar, mas para quem estiver fazendo curso extra aqui, aí a gente resolve questão sobre lei de Gauss, tá? Procura depois ver na apostila. Então, gente, quem não assinou, assina agora. Quem quiser sair, pode sair. Eu agradeço muito a participação de vocês, tá? E a gente vai continuar respondendo questões de potencial elétrico dado por vocês. Mandem, gente, mandem questões, tá? Mandem questões, que aí vai passar um mês resolvendo questões de 4 capítulos, tá certo? Então, mandem questões, beleza? E quem for coordenador de turma, avise aos. Estão faltando 80 pessoas. Estão faltando 80 pessoas. Então, avisa as 80 pessoas que eu não vou bater mole, não, tá? A pessoa está faltando, mas está gravado, tá certo? Então, não tem por que a pessoa não assistir, não, tá? E desculpa, gente, eu ter começado a aula mais tarde um pouquinho hoje, tá? Sem problemas, professor. Obrigado, Lucas. A aula foi dada completa. Obrigado, minha filha. Obrigado pela compreensão. Pronto, gente, quem assinou pode ir saindo. Eu vou ter que interromper a gravação agora. Mais alguém esqueceu de assinar a lista? Estou só aguardando. Quem já assinou pode ir saindo, tá? Tchau, professor. Tchau, Lucas. Valeu, obrigado. Bom final de semana para você também. Bom fim de semana. Para todos vocês. Bem, gente, eu vou interromper a gravação agora, tá? Obrigado, pessoal.